Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com quebranto e qual é a mensagem do nosso subconsciente com relação à linguagem por associação que são os sonhos. Então, acredito que muitos de vocês não ouviram nunca falar dessa palavra, quebranto. A outra grande maioria, acredito que acima de 30 anos, já ouviram muito essa palavra. A pessoa está com quebranto. E a dúvida é, pessoas sonham com quebranto? Sim, pessoas sonham com quebranto. Essa semana mesmo me foi enviado um sonho para interpretação envolvendo o quebranto. E o que é o quebranto? A palavra quebranto vem de quebrantar, que significa quebrar ou arrasar. Se vocês forem procurar no dicionário, ele é um termo popular, tá? A definição de quebranto é uma suposta influência maléfica por feitiço, por encantamento à distância. Segundo a crendice popular, é a atitude através do olhar de algumas pessoas que produzem efeitos negativos em outras. É o que antigamente chamavam de mal olhado, é o que ainda chamam de mal olhado. Isso é o quebranto. Os antigos eles tinham razão sobre o que eles estavam falando, que era o quebranto. Nós já vamos falar sobre isso. O importante é que vocês saibam, quando vocês acordarem e tentarem relembrar do seu sonho, lembrem que o elemento que envolveu toda a história e narrativa, até o elemento principal do seu sonho, foi o quebranto. Uma pessoa estar com quebranto, você mesmo está com quebranto em razão de uma outra pessoa ter te olhado, de uma outra pessoa ter jogado esse quebranto, esse suposto feitiço em você. Na prática, como funciona? É um olhar movido por pensamentos ruins como inveja, mágoa, tristeza, decepção, que pode causar mal às pessoas que estão em sintonia baixa. Nós já vamos explicar sobre isso. Quais são os sintomas de uma pessoa que está com quebranto? Então, uma pessoa que está sob os efeitos do quebranto, ela tem amolecimento do corpo, sensação de febre, mal-estar em geral, dor de cabeça e sonolência. Antigamente, como que isso funcionava? Principalmente com relação às mães, quando elas imaginavam, quando elas supunham que algum dos filhos dela, por exemplo, estavam com quebranto, elas levavam ao ancião ou anciã da cidade em qual morava, os chamados benzedores. E ali era feita uma reza, era feito um benzimento para que esse quebranto fosse desfeito. Era assim que funcionava. Em razão hoje da espiritualidade estar muito divulgada, está muito em voga, principalmente pelas redes sociais, as pessoas estão aprendendo a quebrar sozinha os efeitos desse quebranto. Isso realmente tem lógica? Isso funcionava? Funciona ainda hoje? Então, segundo a lógica que nós temos hoje, o entendimento que nós adquirimos hoje através da evolução, através da busca do conhecimento, nós vamos explicar isso de uma maneira simples. Mas eu já adianto para vocês, os antigos tinham razão, tá? O quebranto, ele existe. Como que funciona? O quebranto, então, ele é um pensamento, e pensamento é energia. Lembre disso. Pensamento é o quê? É uma energia eletromagnética que parte de onde? De um emissor. Então vamos chamar aqui o bonequinho A de emissor. O quebranto ele parte de um emissor e pode alcançar vários ou um
uma pessoa, tá? Vários receptores ou apenas um receptor, uma pessoa. Então vamos colocar receptor, o bonequinho B, podendo ser, no plural, vários. Então, através de um pensamento do emissor, e esse pensamento movido pelo quê? Tá? É um pensamento, vamos colocar aqui, movido pela vontade do emissor. Essa vontade dele é em razão de alguns sentimentos que esse emissor está com ele. Alguns exemplos de sentimentos que podem mover a vontade do emissor emitir um pensamento de quebranto sobre uma outra pessoa, sobre o receptor no caso. Rancor, ódio, mágoa, inveja, desejo de vingança e outros menos nobres. Essa energia, que é, no caso, esse pensamento do emissor, ela tem densidade, ela tem cor também, ela tem comprimento de onda. Por quê? Porque ela é eletromagnética. E isso nos leva a entender que ela é o quê? É uma vibração. E por isso que os antigos tinham razão. Nós recebemos e emitimos pensamentos ininterruptamente durante todo o dia, 24 horas por dia. E esses pensamentos, elas são energias, são vibrações e alguns deles realmente carregados, tá? O receptor, se ele estiver sintonizado ou vibrando na mesma frequência do emissor, ele pode ser atingido. Então aqui vem aquela resposta: quebranto pega? Pega. Como? O receptor, ele vai ter que estar vibrando na mesma frequência do emissor. Como é isso na prática? Ele deve estar carregando os mesmos sentimentos pesados que o receptor. Quais são esses sentimentos? Acabamos de falar. Por exemplo, rancor, ódio, mágoa, inveja, tristeza, desesperança, ansiedade, pessimismo, melancolia. Então, se o receptor ele está pronto para receber esse pensamento energético negativo, que é o quebranto, ele vai receber. Por quê? Porque ele está numa frequência muito parecida com o emissor. Então fica fácil dessa carga energética negativa atingir ele. E como podemos combater o quebranto? Através de orações, através de meditações, elevando a nossa frequência vibratória de pensamentos. É não permitir que tais pensamentos baixos sobrecarreguem o nosso emocional. É não alimentar esses sentimentos de ódio, de rancor, de mágoa, de inveja, de tristeza, de ansiedade. Então nós temos que estar numa sintonia vibratória acima do emissor. O emissor está aqui. Nossa sintonia vibratória tem que estar aqui em cima. E isso se desenvolve através do autocontrole, através da nossa confiança, através de levarmos uma vida cuidando melhor do nosso físico e do nosso emocional, do nosso psíquico. E também pelo bem proceder, tá? O que é o bem proceder? É fazer o bem. É não desejar o mal para outras pessoas, é não pagar o mal com o mal, é sempre emitir frequências positivas, não deixar o pessimismo, o ódio, a melancolia dominarem os seus pensamentos. Mais uma coisa para terminar, nós devemos tomar cuidado que muitas pessoas se autossugestionam com relação ao quebranto. O que é o autossugestionamento relacionado ao quebranto? É acreditar, a pessoa começa a acreditar que alguém ou outras pessoas estão fazendo quebranto contra ela. Tudo que elas fazem, ela imagina que é contra essa pessoa. Quando na verdade, às vezes, essas pessoas que ela imagina não estão nem aí para ela. Ela fica se autossugestionando, acreditando que estão fazendo trabalho
contra ela. Essas pessoas nem pensam nela. Então esse autossugestionamento é perigoso. Então fica uma ideia constante de perseguição, tá? E isso acaba acarretando a um campo vibratório negativo da própria pessoa. Ela mesma cria um campo vibratório negativo e sofre as consequências dela. E aí ela imagina que é uma outra pessoa que está fazendo esse quebranto, fazendo um trabalho contra ela, quando na verdade é ela mesma. Então devemos tomar cuidado com esse autossugestionamento. Mais uma vez, os antigos tinham razão no modo de explicar deles, mas eles tinham razão. Entender que tais pensamentos, o quebranto, são pensamentos com energia eletromagnética pesada e dependendo da nossa frequência vibracional, nós podemos ser afetados por ele. Então nós temos que elevar o nosso pensamento e sempre praticar o bem. Uma das principais ajudas que nós podemos fazer isso é através da oração, meditação e preces, ok? Qualquer dúvida com relação a isso, deixa nos comentários. Sobre o sonho em si envolvendo o quebranto, como eu disse para vocês, de alguma forma a história com o quebranto ou a palavra quebranto vai aparecer nele, ok? É importante a história para sabermos interpretar, é por isso que qualquer dúvida deixa nos comentários. Se você quiser relatar também o sonho que teve envolvendo o quebranto, deixa nos comentários, eu estarei lendo e orientando como interpretá-lo da forma correta. No mais, Deus abençoe muito a vida de cada um, tenham bons sonhos e até o próximo vídeo. Tchau!